você está falando dos Estados Unidos, você falou sobre o livre mercado, tem essa questão de trocas, etc. Como que, para dar mais um tempinho para você falar, como que o mercado financeiro surge? Porque os Estados Unidos tem essa questão do mercado financeiro, que é uma das suas áreas, né? Como que ele surge, então, nos Estados Unidos? Enfim, você falou que hoje a gente vive uma época de remanescência. Perfeito. Do que já foi o passado, né? Conta pra gente, de uma forma resumida, como que ele surge nos Estados Unidos, que aí o Gustavo pode comentar também. Então, mesmo assim, no Antigo Testamento já se falava de mercado, de troca, de câmbio, entendeu? No Novo Testamento. E então, assim, em Roma, na Grécia, já havia algo chamado mercado. A Ágora, que era a praça principal de Atenas, era um grande mercado. Então, assim, o mercado, a troca, ele existe desde que a gente se organizou, né? Voltando lá ao Robinson Crusoe, no dia que chegou sexta-feira lá e um resolveu haver uma divisão do trabalho, eu peço que você faz a vara, nesse momento surgiu o livre mercado e surgiu o ganho de escala. Entendeu? 2 caras, um focado em cada coisa, vai gerar uma riqueza maior do que se os 2 fizerem tudo. Isso é inegável. Então, o mercado, em termos de trocas de mercadorias, de poupança e de tudo mais, sempre existiu. Agora, o mercado de capitais organizado, o mercado, por exemplo, também de bancos, de troca de dinheiro, ele começa ali 1200, 1300, iluminismo. Depois o mercado de capitais, a bolsa, nasce, né, do Estado junto com algumas empresas. E olha, não era a melhor maravilha do mundo, não deu certo várias vezes. Por exemplo, a Inglaterra fez uma empresa, abriu capital na bolsa, tinha negociação, que era o Mares do Sul, né? A Companhia dos Mares do Sul, que supostamente ia fazer o comércio com o Mississippi lá, com o sul dos Estados Unidos e tal, e foi uma grande especulação e valeu milhares e milhares de libras, e o próprio Newton investiu, especulou, ganhou dinheiro, depois quis entrar de novo ganancioso, perdeu dinheiro. Então, assim, o mercado sempre existiu. O mercado de capitais teve várias experiências, algumas muito boas, outras muito ruins. E acho que o mercado mais deturpado, e acho que uma das coisas que mais tá levando o mundo a essa pré-colapso ou a estar na beira de um colapso, é o mercado de dívidas governamentais. Esse aí, de fato, vem direto do cramunhão, a dívida do Estado, a dívida do governo. Na hora que o primeiro banqueiro, primeiro capitalista, holandês, francês, inglês, chegou no governo e falou: vamos financiar aí para fazer uma guerrinha e tal. Aí o mundo ficou vendido, aí o capitalismo, de fato, se tornou maligno, maléfico e faz muito mal. Então, esse complô entre capitalistas malvados e também o Estado são parte dos agentes que estão destruindo a sociedade. E uma coisa interessante é que quem financiou essas revoluções, principalmente documentada a Revolução Russa, ela é financiada pelos banqueiros americanos. Os banqueiros americanos financiaram, e os banqueiros adoram o socialismo, adoram o comunismo, adoram. Por quê? Porque é uma maneira de transformar a população em gado, é uma maneira de quebrar a ordem, a hierarquia, entendeu? De trazer o caos para a sociedade, e aí você já não serve mais a Deus, você não serve mais ao seu chefe lá no seu bairro, na sua empresa, você está servindo a um banqueiro em Nova York que está chafurnando em champanhe lá e bancando o Partido Comunista. Boa. Pronto, pode ir, Gustavo. 3 questões, vou tentar falar de todas elas aqui sem me estender demais. Primeira delas, um exemplo que eu acho que deixa muito claro o que é o capitalismo e a diferença dos mercados que o Luiz mencionou. A Inglaterra ganhou 2 guerras com a China no século XIX, chamadas Guerras do Ópio. A China quase não brigou, né? A China não é ruim demais de briga. O objetivo era abrir o mercado chinês.
E o que pensavam os ingleses? Ora, abrindo os mercados chineses, já era a maior população do mundo, disparado. Na verdade, a China tem a maior população do mundo desde as dinastias Han, lá atrás. É um país por razões que não vem ao caso. E aí a Inglaterra vence as guerras, consegue a abertura dos portos para levar... E fala, agora nós vamos levar nossas mercadorias extremamente baratas para a China e vamos conseguir uma expansão do qual até hoje não tivemos notícia para as nossas mercadorias, para o nosso capital no interior da China. E sabe o que aconteceu? Nada. Não venderam praticamente nada. A balança comercial da Inglaterra com a China era amplamente desfavorável. E sabe por quê? Porque praticamente toda a população chinesa, a grande parte do que eles produziam e consumiam eram dentro das suas unidades territoriais. Ainda que dentro de relações de servidão com outros grupos e tudo mais. Então não tem por que um cara comprar uma mercadoria barata inglesa se a dele não custa nada, porque foi produzido dentro da unidade familiar. Por que eu estou dizendo isso? Certamente, embora não sempre, mercados existem há alguns milênios. Tá? A gente tem notícia de a Lídia surge a moeda na Grécia Antiga 2.500, 3.000 anos atrás. A Grécia chegou a ter de formas até bastante desenvolvidas. E nós temos notícias de vários outros. Mas em todas essas sociedades, as comunidades trocavam o excedente do que elas produziam. A enorme maioria do que era produzido e consumido, seja dentro de uma unidade familiar, de uma comunidade aldeã, ou até mesmo de uma estrutura mais ampla. Um exemplo, o Egito Antigo. O Egito Antigo, o faraó coletava a produção inteira e depois a redistribuía, porque você tinha ali 1 ou 2 colheitas no ano, às vezes uma por causa da enchente do Nilo, e depois isso tinha que ser administrado para o ano inteiro. Não havia troca de mercadorias, mas esse mesmo Egito trocava os seus excedentes, aí sim, como mercadorias, com a Mesopotâmia, por exemplo, para ter acesso à madeira do Líbano e várias outras coisas. Então, até o século XVI, XIV da nossa era, na Inglaterra, todas as sociedades que existiram, a enorme maioria da produção não era submetida ao mercado, embora mercados existissem. Isso é um dado historiográfico amplamente comprovado pelos historiadores da área. Eu já dediquei a bastante coisas às sociedades mesopotâmicas, gregas, chinesas. Isso é amplamente atestado. Segundo ponto, o capitalismo só surge quando todas as pessoas, 95, 98, 99%, a enorme maioria das pessoas... Mas a sua definição de capitalismo, já chega. Não, é como ele é. Eu não trabalho com a definição que explica a coisa. Então você acha que na Mesopotâmia não havia capitalismo? Não tenho certeza. Nenhum. Tinha moeda, ali existia o talento, trocava-se dinheiro, existia o mercado, mas não era capitalismo. Exatamente. Porque capitalismo não é você ter um mercado que é para trocar o excedente da sociedade. O capitalismo... Todas as coisas são submetidas à troca. Tudo é feito para a troca. E para que tudo seja feito para a troca, tem que ter uma condição que nenhuma dessas sociedades tenha. A maioria das pessoas tem que perder acesso à terra, aos instrumentos de trabalho, às cooperativas e às técnicas que elas dominavam. Tem que fazer o que é 98% das pessoas hoje. Você sabe o que é o capitalismo para 98% das pessoas? 98% das pessoas não têm propriedade de nada. De nada. Ela só pode sobreviver vendendo o quê? A si mesmo. A capacidade que ela tem. Eu tenho capacidade para operar um torno, tenho capacidade para coletar um lixo, para dar uma aula, para fazer isso, para fazer aquilo. Então você tem de um lado uma pequena fração da sociedade que é a possuidora de tudo necessário para produzir. E de outro lado, aqueles que perderam a propriedade disso. Veja que as sociedades camponesas... Assim, claro, no Egito as pessoas tinham... Não era. Isso não é nenhuma apologia às formas de sociedade anteriores. É para entender o que é o capitalismo. Ok? Eu, particularmente, eu prefiro viver no capitalismo que no Egito Antigo. Se é essa a questão, sim. Onde você prefere viver? No capitalismo ou no Egito Antigo? Prefiro viver no capitalismo, sem dúvida nenhuma. Mas isso não muda o que o capitalismo é. Né? No Egito, as comunidades tinham posse, não a propriedade. Juridicamente, no Egito, a propriedade era do faraó. Mas eles tinham a posse da terra. Eles não podiam sair de lá. Eles nasciam ali eles iam morrer. E tendo a posse da terra e trabalhando nela, eles tinham garantido uma fração daquilo que eles produziam. É propriedade. No capitalismo, não. No capitalismo, você não tem garantido nada. 98% da população, 95%, sei lá, podemos analisar. A enorme maioria não tem garantido nada. Nós estamos livre, leve, soltos como um pássaro, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança. Precisamos vender a nós mesmos. No capitalismo, o que define ele não é que tem mercado, porque o mercado se torna universal. O que define o capitalismo não é que tem dinheiro, é que agora o dinheiro não é um mediador. O dinheiro é a finalidade. Ele acumula por acumular. Ele produz para produzir.
Qual é o objetivo dos nossos senhores donos da Amazon, da Google e de todas as grandes empresas que controlam praticamente tudo que consumimos? A gente pode olhar os produtos farmacêuticos, os produtos alimentícios, indústria digital, o que bem entendermos, são empresas bilionárias. Eles não trocam o seu excedente. Eles produzem tudo para troca. Com qual objetivo? Acumular. E por que eles acumulam? Para acumular ainda mais. Então a gente criou uma sociedade tão maluca que a gente é regida por uma abstração completa, que é produto da nossa atividade, mas que acaba impondo sobre nós. Nem o capitalista tem controle da sociedade a qual ele é o proprietário. Ele segue o rumo dos mercados possivelmente mais lucrativos, naquele momento, naquele lugar, naquela situação. Ele quer acumular por acumular. O que era o dinheiro na Grécia? Meio de troca. Meio de troca. O acumular para acumular, Aristóteles chamava isso de crematística, e ele critica isso duramente. Porque para ele isso é irracional, é a palavra que ele utiliza. Que as pessoas não acumulassem. O Aristóteles já era um crítico, mas claramente... Por que isso tinha na Grécia? Era muito marginal. Por exemplo, nas minas de Lauro, a Grécia, você tinha as minas de Lauro ali em Atenas, que era uma das maiores reservas de prata daquela região, e que isso se tornou um recurso fundamental, principalmente nas trocas com o Egito. De fato, se nós pegarmos aquelas pessoas que exploravam as minas de Lauro, que conta alguns relatos, alguns historiadores questionam que chegaram a ter mais de 1.000 escravos ali, né? Era uma sociedade escravagista, que ali se teve uma lógica de acumular por acumular, ali em Lauro. Mas era uma coisa completamente excepcional. É tão excepcional que todos ficam perplexos, de tão absurdo que era. Sófocles, que era um dos trágicos gregos famosos, escreve poemas inteiros, dramaturgias inteiras, falando da loucura que era o dinheiro ser usado como finalidade. Mas isso tem... Só um minuto. Essa é a diferença, porque para você não existia capitalismo, mas para ele existia. Porque na visão dele, as pessoas não seguiam esse conselho, faziam isso. E na sua visão, na verdade, somente depois do capitalismo que o dinheiro começou a ser visto como finalidade. O capitalismo é visto de maneira dominante. Para que as pessoas acumulem por acumular. Se você vai achar isso excepcionalmente, sociedades antigas, sim. Tanto é que Aristóteles vai criticar, você tem razão sobre isso. A crítica dele à crematística é porque isso já existia em um ou outro indivíduo dentro da sociedade grega. Mas era algo excepcional, tanto que era criticado por todos. Se você pegar a literatura que sobreviveu, e olha que era literatura de setores dominantes, tá? Aristóteles, Platão eram senhores de escravo, evidentemente, senão não teriam nem condições de fazer o que faziam, né? Em Roma até tinham escravos eruditos, na Grécia era bem comum naquela época. Todos eles ficavam perplexos com aquilo. Os mercadores eram na Grécia considerados cidadãos de segunda categoria, se fossem cidadãos, que normalmente não eram. O cidadão era um direito de sangue, era o direito de ser grego. Quem quer dedicar ao comércio? Os estrangeiros que chegavam na cidade grega. E era uma atividade fortemente pejorativa para a enorme maioria da classe dominante grega. E já dá para ver por que, então, o liberalismo, o capitalismo, para se tornar dominante, tem que lutar contra esses grupos lá no futuro, quando vão conseguir vencer. O liberalismo surge no sangue, na guerra e na violência. Se nós pegarmos as mortes na Índia, a Inglaterra é uma empresa privada, Companhia das Índias Orientais, uma empresa privada, sociedade anônima por ações, criadas lá no século XVII, que tinha seu próprio exército, claro, com carta de monopólio estatal. Eu não vou comentar mais sobre isso. Estado e mercado estão de mão dadas. Exato. São dois lados de uma mesma moeda, sempre e necessariamente. Mas eu vou falar sobre isso depois. Deixa eu só lhe comentar sobre essa questão da... Tá. O que você acha que na antiguidade não era só mencionar rapidinho que na Índia ali foram... As estatísticas mais pessimistas falam em 17 milhões de mortos em um ano pela Companhia das Índias Orientais. Por quê? Porque para ter uma sociedade capitalista, você teve que destruir a estrutura tradicional de produção no Egito, que tinha obras hidráulicas, seculares, que eles utilizavam e tudo isso. Dezenas e dezenas de milhões de mortos. Percebe? Para a sociedade capitalista vir existir, foi muito sangue, muita violência, muita guerra, onde o Estado atua com o braço direito do mercado. Bom, pode comentar hoje. Por que você acha que no passado sempre existiu, então, o capitalismo? Perfeito. Primeiro, eu estou muito alinhado com o Gustavo. Por isso que eu gosto tanto do PCO, né? O PCO talvez seja o partido mais de direita do Brasil hoje, conservador, da família, do trabalhador e tal, por incrível que pareça. O fato é o seguinte, é uma questão semântica. E eu não posso discutir sobre o termo capitalismo, porque esse é um termo de Marx. Então, Marx criou esse termo, então eu não vou discutir. Né? O que eu chamo de livre mercado e capitalismo não é a mesma definição. Para mim, livre mercado é capitalismo, para o Gustavo não.
Para Marx, não. Marx que criou o termo. Então, discutir com o termo do outro já é perder a discussão. De qualquer maneira, nosso Senhor Jesus Cristo já critica a posse, a ganância, várias vezes, né? Por exemplo, o homem que teve uma grande colheita e resolveu fazer um silo maior ainda para guardar tudo. E aí o Senhor, Deus, chega para ele e fala assim: louco, essa noite eu vou te levar embora por causa da ganância. Então, assim, acredito que tenha exacerbado mesmo, né? Como diz Nassim Taleb, a gente vivia no mediocristão, hoje a gente vive no extremistão. Então tudo é muito mais acelerado, não linear, complexo, né? Tudo é exponencial. Então se exponencializa também o comércio, o capitalismo e as lutas pelo capital. Eu sou zero fã da Inglaterra, concordo plenamente, mas a própria Revolução Russa, que a meu ver você também vai dizer que não é marxista por causa das condições e tal, também acabou ceifando dezenas de milhares de vidas, né? Então, e não foi em nome do capitalismo, obviamente. Então, a revolução, seja ela liberal, seja ela comunista, qualquer revolução, o primeiro revolucionário é Lúcifer, então já sabemos de quem se trata, é sempre ele, faz isso, né? Cria um problema semântico, uma diferença entre as pessoas e cria aí uma destruição absurda, né? Em nome de uma novidade, a nova novidade do verão. Então, eu aceito que o termo que ele use para capitalismo seja esse, então no contexto dele o capitalismo é algo novo. De qualquer maneira, né, o absurdo pela ganância e fazer tudo pelo egoísmo e ser injusto não é algo novo, né? É algo do homem, vem desde ali do nosso pecado capital. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.